Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Boa noite, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso grande Deus e Salvador Jesus esteja sobre todos. Estamos aí com mais um vídeo. O vídeo de hoje, devido ao grande número de pedidos, será um vídeo para falar sobre o arrebatamento. O arrebatamento será de fato secreto? Jesus virá num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos? Ou seja, ele virá como um relâmpago? É isso que veremos nesse pequeno vídeo. Há várias correntes teológicas hoje, difícil da gente entender e diferenciar uma da outra de tanta nomenclatura, mas a grosso modo eu irei falar dispensacionalistas e há vários dispensacionalismos. Um exemplo de dispensacionalismo histórico, dispensacionalismo clássico, dispensacionalismo progressista, temos o pré-ira, são tantas nomenclaturas, mas o que eu quero dizer hoje é que 99%, se não 100%, para não falarmos 100%, 99% dos que creem em um arrebatamento secreto são dispensacionalistas. Por isso eu me referirei a este grupo como apenas dispensacionalistas. O que é o arrebatamento secreto, meus irmãos? O arrebatamento secreto é, para os irmãos que creem dessa forma, a segunda vinda de Jesus é dividida em duas fases, ou seja, a gente fala a segunda volta de Cristo, a vinda de Cristo, para eles a vinda de Cristo é um evento, o arrebatamento é outro evento que antecederá a vinda, ou seja, Jesus vem de forma invisível, arrebata a igreja, tira a igreja da terra, ninguém percebe, tinha até carros que andavam com frases, se você ver esse carro desgovernado, provavelmente o motorista foi arrebatado, se você vê um avião desgovernado, foi o motorista que foi arrebatado. Muitos tinham essa frase, ainda tinham o filme Deixados para Trás, que endossou muito essa ideia, e muitos teólogos hoje têm abandonado a ideia de um arrebatamento secreto. Por que, irmãos, que eles têm abandonado isso? Porque os textos que são usados para embasar um arrebatamento secreto são textos lidos de forma a desconsiderar o contexto e de forma precipitada. Como eu disse, o texto que é muito usado, o texto de 1 Coríntios 15, 52, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Esse é um texto. E o outro texto é Mateus 24. Porque, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E é interessante, meus irmãos, esses textos, que são os dois textos principais para se embasar no arrebatamento secreto. Quando a gente analisa esses textos, quando vemos esses textos, o texto de 1 Coríntios ele está em um contexto de ressurreição, ou seja, Paulo gasta todo o capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios para falar sobre a ressurreição, como acontecerá a ressurreição. E aí ele falando da ressurreição que ele usa esse não abrir e fechar de olhos, um piscar de olhos, ou seja, a transformação do nosso corpo que se dará no abrir e fechar de olhos. Leiamos o texto com alguns versículos a mais. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. Ou seja, aqui Paulo está falando que a nossa transformação, o nosso corpo, sendo transformado em um corpo incorruptível, será no abrir e fechar de olhos. Esse contexto de piscar de olhos, como é muito comum o pessoal falar, é o contexto da transformação do nosso corpo. O meu corpo, um corpo carnal, será transformado em um corpo glorificado por ocasião da vinda de Cristo, num piscar de olhos. E o outro texto, que é um texto também utilizado de Mateus 24, iremos ler o verso 26 e 27, que diz assim: Porquanto, se dissermos, eis que ele está no deserto, não saiam, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Ou seja, o contexto aqui, se a gente ler atentamente, olha só que interessante, falando sobre a vinda de Jesus, diz dessa forma: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. O relâmpago aqui, o contexto que os irmãos que creem no arrebatamento secreto usam é um contexto de velocidade. O relâmpago é a velocidade da luz, é muito rápido. Só que aqui o contexto que é usado, o relâmpago, não é num contexto de velocidade, e sim num contexto de visibilidade. É só lermos o texto, diz assim, ó: porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra
até no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra, ele é visto até o ocidente, de um lado ao outro do céu, rasgando o céu, ele sai do oriente, é visto no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ele é usado. Assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra, é visto no ocidente. Esse é o contexto do relâmpago, ou seja, esses dois textos às vezes são interpretados de forma precipitada e o pessoal colocam que isso se refere a como Jesus virá, a forma que Jesus virá. Só que nós, irmãos, não podemos ignorar os textos, é o que eu sempre digo aqui no canal, para entendermos, para falarmos sobre arrebatamento, sobre Daniel, sobre Apocalipse, devemos entender os textos mais fáceis primeiro, os mais difíceis serão interpretados à luz dos mais fáceis. E tem textos que são os textos principais para o arrebatamento, como aqui o texto de 1 Tessalonicenses 4, 2 Tessalonicenses capítulo 2, Mateus 24, que são os textos principais sobre a doutrina. Os outros textos, que são textos que são usados de forma periférica, ou às vezes tem alguns vestígios que se enquadram no arrebatamento, devem se enquadrar, porém, sem ir contra esses textos, que são os textos principais. Porque alguns irmãos falam, não, Jesus vai voltar dessa forma, porque lá em Cantares, eu já falei isso, diz, volta, volta, Sulamita. Como que a gente vai entender o texto de Cantares como um texto que classifica como Jesus voltará? Não. Os textos sobre o arrebatamento são claros. O de Cantares, se ele encaixar na volta de Cristo, pode ser interpretado não como um complemento que traz algo adicional ou que contradiz o que o texto principal está dizendo. Alguns pegam parábolas, não, a parábola das 10 virgens, é assim que Jesus voltará. Não. A parábola é uma ilustração, é uma forma que Jesus usa para mostrar alguns elementos e não que necessariamente Jesus voltará como a parábola das 10 virgens. Daquela forma. Às vezes ele está enfatizando o pessoal está desapercebido, sem prestar atenção nos eventos, a pessoa está cochilando quanto aos eventos e os eventos proféticos que estão acontecendo. Às vezes Jesus está enfatizando isso. O pessoal não está cheio do Espírito Santo para perceber que a sua vinda está próxima. Aí o pessoal pega uma parte e quer interpretar como aquilo é a regra para a forma que Jesus volta. E quando a gente olha, meus irmãos, o texto de 1 Tessalonicenses, que lemos no capítulo 4, ele é muito revelador e temos vários vestígios nele que nos mostram como Jesus virá e quais acontecimentos acompanharão a segunda vinda de Cristo. Leiamos novamente 1 Tessalonicenses capítulo 4. Ora, nos declaramos por palavra do Senhor, isto nós, os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Aqui, se prestarmos atenção, esse texto está falando que quando Jesus voltar, parece haver uma contenda na igreja de Tessalônica, que eles estavam sem esperança quanto aos que morreram, os que dormem. Aí Paulo diz que não podemos ser como os descrentes que não têm esperança, que os que dormem, de modo algum, nós passaremos na frente, precederemos os que dormem, os que morreram. Ou seja, quando Jesus voltar, nós não vamos passar na frente dos que morreram. Que a ideia que eles estavam dizendo aqui é que nós chegaremos ao céu primeiro que eles, ao contrário que muitos creem hoje. Mas aqui, Paulo diz, não, nós não vamos preceder os que dormem. Quando Jesus voltar, que é o verso 15, diz aqui, ó, ora, ainda vos declaro por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, que ficarmos até a vinda, que diz, até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Aí continua, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, os ressurretos, entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha que interessante, olha quantas informações esse texto nos dá. Esse texto nos mostra que nós que estivermos vivos até a vinda do Senhor não passaremos na frente dos que dormem. Porque Deus vai ressuscitar os mortos, e ao ressuscitar os mortos, ele vai transformar o nosso corpo, nós seremos transformados, e aí nós e os ressurretos seremos arrebatados. Isso acontecerá sob a voz do arcanjo ao ressoar da trombeta. Eventos visíveis, ressurreição de mortos será um evento visível, ressoar de trombeta é evento audível, ou seja, não tem como ser secreto essa ressurreição, essa transformação do corpo. Isso vem junto com um monte de eventos aqui, que são eventos claramente audíveis e visíveis. Aqui nos mostra que a vinda de Cristo será acompanhada de várias maravilhas. E é tão interessante que esse texto já nos mostra que temos som de trombeta e ressurreição dos mortos, coisas que são difíceis de dizer que acontecerão de forma secreta, invisível e sob a voz do arcanjo. E quando a gente olha o texto de 2 Tessalonicenses, aqui temos uma informação também que deve ser levada em conta, que os irmãos não levam em conta. E os que levam criaram essa divisão de arrebatamento secreto para poder não desfazer toda a teologia, porque primeiro devemos entender o arrebatamento e depois ver como que a teologia ficará. Eles não. Faz a teologia e depois encaixa o arrebatamento da teologia. Não, primeiro é o arrebatamento. Como que acontece? Depois a gente vai ver se a teologia da gente se encaixa ao que os textos nos mostram sobre o arrebatamento. Eles não. Faz a escatologia e tenta encaixar o arrebatamento de alguma forma ao seu modelo de escatologia. Por isso essa ideia do arrebatamento secreto. Quando a gente olha aqui em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Olha que interessante, irmãos. Quando Jesus vier, ele vai, antes que ele venha, que o texto é claro que Jesus não voltaria antes da apostasia, e tem até alguns irmãos distorcendo o texto, dizendo que a apostasia é o arrebatamento. Isso é uma distorção, tem um rapaz na internet que fala isso, é uma distorção, dizer que a vinda, que o arrebatamento é a apostasia.
Eles consideram o significado de apostasia. Apostasia, o termo que é usado é uma aliança, um casamento, um exemplo de casamento, duas pessoas que andavam juntas em um acordo, e esse acordo é rompido. Eles resolvem quebrar esse acordo. Você vai para lá, eu vou para cá. Apostasia nesse sentido, tipo de separação. Tinha um acordo, esse acordo foi rompido. Tinha uma crença, essa crença foi quebrada. Não, eu não quero crer dessa forma, você vai crer dessa ou dessa. É nesse sentido que é apostasia. É tipo uma separação de um casamento, alguém que andava junto em comum acordo e romperam. Não, esse teólogo fala que o arrebatamento, até que vem a apostasia é o arrebatamento. Isso é um absurdo. Só que, quando a gente olha, Jesus fala que a vinda, Paulo falando aqui, que a vinda de Jesus não seria antes da apostasia, que primeiro viria a apostasia, seria revelado o homem da iniquidade, e aí fala que o mistério da iniquidade já operava, e quando Jesus voltar, o mistério da iniquidade seria revelado, o iníquo seria revelado, e Jesus o mataria com o sopro de sua boca e com a manifestação da sua vinda, ou seja, a sua vinda gloriosa, a manifestação da sua vinda seria tão forte que mataria o homem da iniquidade, o iníquo, o anticristo seria morto pela manifestação da vinda de Cristo, ou seja, e quem mais seria morto por ocasião da vinda de Cristo? Todos aqueles que não receberam um corpo glorificado, pois Jesus virá de forma gloriosa. Se você lembrar, quando Moisés viu Deus na sarça ardente, ele tampou o rosto, ele teve medo de ser consumido pela glória de Deus. Quando Jesus vier em glória e majestade, quem não tiver um corpo glorificado será consumido, será morto pela manifestação da vinda de Cristo. Ou seja, não tem como Jesus vir quando Jesus vier de forma gloriosa, ainda existe vida aqui na terra. Jesus veio de forma gloriosa, quem não recebeu um corpo glorificado será consumido pela manifestação da sua vinda e pelo sopro da sua boca. Não tem como existir vida na terra após a vinda de Cristo. Esse é um evento complicado e por isso que eles fazem essa separação. Jesus vem de forma invisível, arrebata a igreja, que continua tendo vida na terra. Depois ele vem de forma gloriosa e ainda assim eles ignoram essa parte, falam que ele vem de forma gloriosa com a igreja, mata o anticristo, que aqui essa manifestação só vai afetar o anticristo e ele continua tendo vida na terra, mas é impossível. É um evento que a glória de Cristo afetará o mundo todo. Então já temos problemas com essa visão, com essa interpretação. Esses textos são textos base. 1 Tessalonicenses 4, 3 ao 18 e 2 Tessalonicenses capítulo 2. Ou seja, Jesus, ao vir, temos vários eventos que o acompanharão. Ressurreição de mortos, tocar de trombeta, voz do arcanjo, ressurreição, que é o evento que não tem como não ver, é visível, o outro audível, e com a manifestação da sua glória, sua vinda gloriosa, como diz Apocalipse 1:7, todo olho o verá. Quando ele vier desse jeito, ele destruirá os ímpios, o anticristo ímpio, o iníquo, o homem da iniquidade, o iníquo. E aí sim, a sua vinda aqui para a terra, ele destruindo todo mundo, ele arrebata a igreja e leva para o céu. E aí esses textos são textos ignorados. E com tudo isso em mente, vamos ler agora Mateus 24, que também é um dos textos importantíssimos sobre a vinda de Cristo. Iremos ler alguns versículos apenas. Mateus 24 diz assim, quando começamos a entender aqui, Jesus fala sobre o abominável da desolação, ele vai falando, vai narrando e fala, se alguém disser, Jesus está ali, está na casa, está no campo, não acredite. Aí ele entra nessa parte que iremos ler aqui. Porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Fazer um adendo aqui só para os irmãos entenderem. Quando a gente fala de relâmpago, que o contexto aqui é visibilidade e não velocidade, basta olharmos o texto paralelo de Lucas, no capítulo 17, verso 24, diz assim, verso 23 para contextualizarmos. E vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está, não vades nem os sigais. Porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade dos céus, assim será o seu dia, o Filho do Homem. Ou seja, aqui é claro que o contexto do relâmpago é no contexto de visibilidade, não de velocidade. É um texto que devemos levar em consideração ao entendermos esse assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostra, mostrando que aquilo que eu disse está certo. E aí, continuando a leitura, diz assim, porque assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostra, é visto, né, até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Pularemos para o verso 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Olha quantos eventos. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e muita glória. Ou seja, olha só, irmãos, quanta informação. Aqui, ó, aparecerá o sinal no céu do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão, estarão lamentando e vendo, né, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, ou seja, lamentando, chorando e vendo Jesus voltar, não é aquela coisa secreta. E aí continua, ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, aos quais reunirão os escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade do céu, ou seja, essa reunião dos anjos reunindo os seus eleitos à igreja, que é o arrebatamento, ou seja, olha quantos eventos acontecem no arrebatamento, não tem como ele ser secreto, por isso que os irmãos estão abandonando essa ideia. E quando a gente vê, ele diz assim, falando já da questão do pessoal estar todo mundo distraído, sem prestar atenção, não ligando para as escrituras, a apostasia também, o esfriamento da fé, aí ele fala aqui, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comia e bebiam, casavam-se e se davam casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem.
Aí ele continua aqui, estarão dois num campo, um será tomado, outro será deixado. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e outra deixada. Portanto, vigiais, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família souber a que hora virá o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficais também vós apercebidos, porque a hora em que não cuideis, o Filho do Homem virá. Ou seja, esse contexto aqui, estarão dois, um será tirado, um será tomado, um será deixado, um será tomado, é um contexto de percepção espiritual no seguinte sentido, calma aí, no seguinte sentido. Duas pessoas estarão na mesma tarefa, uma estará preparada para a volta de Cristo, estará esperando, porque como ele diz aqui, se o pessoal soubesse o dia que o ladrão vai na casa, ficaria esperando e o pegaria, não deixava que ele assaltasse a casa. Ele chega de forma que as pessoas não percebem, ou seja, um dia que a pessoa está distraída, está tão distraída quando viu o ladrão veio e roubou. É nesse sentido aqui, o evento misterioso da volta de Cristo é a data. Não é a vinda em si. A data ninguém sabe, a data é um mistério. A vinda de Cristo será como um ladrão. Quando ninguém perceber, Jesus veio. O evento, a data do evento é como se fosse um furto. A data do evento. Não o evento em si, pois a maior promessa que a Bíblia nos faz, que é a segunda vinda de Cristo, Jesus vai vir como um ladrão. Jesus vai vir de forma escondida. A maior promessa é que a segunda vinda de Cristo, ele vai vir de forma escondida e arrebatar a igreja. Quando diz, dois estarão na casa, um será tomado, outro será deixado, dois estarão na cama, um será tomado, outro será deixado, é no seguinte sentido: um estará preparado para a vinda de Cristo. Ainda citou aqui o texto de Noé. O texto de Noé. Comem, casam, bebem, se dão em casamento, e ninguém percebeu quando entrou na arca o dilúvio e levou a todos. Assim será a vinda de Jesus. Estarão preocupados com faculdade, com estudos, com trabalho, com tudo, e Jesus vai vir e vai levar apenas os que estiverem preparados. Preparados no seguinte sentido: eles estiverem cheios do Espírito Santo, interpretando bem as escrituras, as profecias, entendendo que Jesus está prestes a vir. Não sabemos o dia, nós sabemos que está prestes a vir. É nesse sentido, ou seja, duas pessoas fazendo a mesma função. Um vai ser arrebatado, o outro não, porque o outro não estará preparado. Por isso Jesus enfatiza. Esse contexto aqui é no contexto de estar preparado para a vinda de Cristo. E não que um vai ser tomado, outro deixado. Até porque um tomado, outro deixado. Como que será deixado o que ficar? Fulminado pela glória de Cristo, o que ficar será aniquilado. E haverá som de trombeta, um monte de coisa. Não tem como dois saírem, um sem perceber o outro, porque o contexto nos mostra. Haverá lamento, os povos da terra verão e lamentarão, vendo o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu. E aí que entra esse contexto de falar dois na mesma função, não será tomado ou deixado, para mostrar que muitos estão despreparados quanto à vinda de Jesus. É nesse contexto, irmãos. E quando a gente analisa, a gente olha, o arrebatamento secreto é um pouco complicado, porque vem a ideia do sionismo ali, do período da dispensação sionita, e o pessoal, a igreja tem que ser tirada para que os judeus continuem aqui na terra aqui para serem provados pelo anticristo. É muita crença, por isso que os irmãos que criam no arrebatamento secreto estão desistindo dessa crença, porque era um pouco complicado. Os eventos que circundam a vinda de Cristo. E um fato, irmãos, que o texto que é muito usado e ignorado quando se cria um arrebatamento secreto é o texto de 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18, que diz assim, o verso 15, ora, ainda vos declaro por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, ou seja, até a vinda, até Jesus vir. Aí vai falando, dada a palavra de hoje, voz do arcanjo, ressurreição e tal, aí fala, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, ou seja, a vinda, Jesus ressuscita os mortos, depois os mortos estiverem ressuscitados, aí que nós seremos arrebatados, ou seja, é tudo um evento só. Eles partem abruptamente esse texto, ou seja, o arrebatamento é uma coisa e a vinda é outra, mas o contexto aqui, os dois termos, vinda e arrebatamento, são usados no mesmo contexto, ou seja, Jesus vem, mortos ressuscitam, os vivos são transformados, como em 1 Coríntios 15, e Jesus arrebata todo mundo. Ou seja, o arrebatamento, ele é por ocasião da vinda. Quem crê no arrebatamento secreto faz essa distinção. Não, Jesus vem, ele arrebata a igreja de forma invisível, depois ele vem de forma literal, ou seja, temos que partir desse texto. O único texto que aparece na palavra arrebatamento é o texto que é dividido para encaixar essa doutrina. Por isso que os irmãos estão aí mudando de ideia. Muitos irmãos, eu aconselho os irmãos, tem outro livro ali, não dá para pegar, a lerem sobre o dispensacionalismo, aqui interessante, que é o dispensacionalismo progressivo, que é um dispensacionalismo 3.0, 4.0, que tem tantos ramos, mas é interessante os irmãos verem as mudanças, só que a base é a mesma. Às vezes os irmãos veem algumas divergências entre arrebatamento, entre passar ou não pela tribulação, mas eles têm a mesma base, por isso que eu os referi como todos sendo dispensacionalistas. Espero, irmãos, que esse vídeo tenha ajudado, que esse vídeo tenha esclarecido. Fiz esse vídeo de forma correndo, assim, de forma de pé, estou com alguns probleminhas aí, nada que Deus não possa me socorrer, mas esse vídeo é para você que pediu muito sobre o arrebatamento. Espero que os irmãos entendam, e eu farei mais vídeos ao fim da série para explicar melhor isso. Na minha interpretação, irei demonstrá-la de forma mais clara, não preciso os irmãos concordarem, mas que sirva de fomento para o estudo. Que Jesus vai vir de forma gloriosa a essa terra. Haverá vários sinais, ressurreição de mortos, som de trombeta, como é dito ali, após a tribulação daqueles dias, a igreja passará pela tribulação. Jesus virá naquela aflição do povo, muitos lamentarão e verão Jesus vindo, porque muitos acreditarão que Jesus não viria mais, que é um engano essa ideia de Jesus vindo. Quando Jesus vier, os vivos serão transformados em corpo glorificado, os mortos ressuscitarão, Jesus vem, consome o anticristo e todo o poder do mal aqui nessa terra e leva o povo para os céus.
E aí, ao levar para os céus, eu entendo que o milênio será nos céus. Depois trabalharemos o milênio, trabalharemos melhor isso. Só que aqui é só uma prévia para os irmãos entenderem a minha posição. Porque eu acho um pouco difícil o milênio ser na Terra, porque o texto do milênio, falarei rapidinho isso aqui, que é tema de outro vídeo. O único texto que fala do milênio é Apocalipse 20. E o que é o milênio? O milênio é um período entre duas ressurreições. A primeira ressurreição dos justos felizes, aqueles que têm parte da primeira ressurreição, e a segunda, que é a ressurreição dos ímpios. Entre essas duas ressurreições haverá esse período chamado milênio, período de 1000 anos. E o que é esse período de 1000 anos? Esse período de 1000 anos, a primeira ressurreição é quando Jesus voltar, que os mortos em Cristo ressuscitarão. Ou seja, então o milênio inicia-se com a volta de Cristo. A volta, o arrebatamento, segunda vinda, que é tudo um evento só, segunda vinda de Cristo. Os mortos ressuscitam, Jesus os leva para os céus, porque a sua vinda não tem como ter vida aqui na terra, porque ele vai destruir o anticristo inimigo com a sua glória, o sopro da sua boca é a manifestação da sua vinda. E se você ler na sua casa, leia 2 Pedro, capítulo 3, do 9 ao 12, que você verá. Quando Jesus vier, ele vai consumir essa terra em chamas, em fogo. Não tem como ter vida na terra. Então ele vai levar a igreja para o céu. O período do milênio passará no céu. Passados esses 1000 anos, a igreja desce para a terra, com a Nova Jerusalém. Dentro da Nova Jerusalém, os ímpios são ressuscitados, tentam invadir a Nova Jerusalém, chove fogo e enxofre e consome os ímpios. E aqui na terra começa a eternidade. A eternidade será aqui na terra, depois desse planeta ser restaurado, purificado pelo fogo. Ou seja, aí começa a eternidade. Eu explicarei melhor isso só para os irmãos entenderem a minha posição. Espero ter ajudado esse vídeo, que esse vídeo sirva para que os irmãos estudem mais sobre o assunto. O assunto da segunda vinda de Cristo é importantíssimo e é um assunto que devemos ter muito cuidado para estarmos preparados para esse dia.